Havendo despressurização, máscaras semelhantes a estas cairão na frente de vocês. Você deve adequar, puxar a máscara e adequar, prendendo-a na sua cabeça. Se do seu lado tiver alguém que não seja capaz, primeiro faça com você e depois com a pessoa. Acho que talvez todos, se não a maioria, já ouviram frases semelhantes a essa no voo. E é repetida e a gente agradece que nunca foi preciso a gente praticar aquilo que foi ensinado ali, né? Mas a razão da última parte, de você só socorrer alguém, ajudar alguém a colocar a máscara depois de você ter colocado a sua, é a mesma que um pastor que durante seu tempo de seminário, para poder se manter nas férias, ele foi salva-vidas. E no treinamento disseram para ele, a primeira regra, salve primeiro a si mesmo. Porque se você não salvar primeiro a si mesmo, você não vai salvar mais ninguém. Então é a mesma razão, a regra lá do avião. Se você for se preocupar primeiro com a outra pessoa e depois com você, o risco é que os dois morram. No meu segundo ano de ministério pastoral e primeiro de casado, nós tivemos a bênção de participar de uma conferência semelhante a esta para pastores. E uma das pregações foi nesse texto de 1 Timóteo. E a frase do preletor, a ideia central declarada, me agarrou de chofre e por vários motivos, e uma delas foi, porque como eu nunca pensei nisso antes. A frase era, a principal e primeira responsabilidade do seu ministério é você mesmo. A primeira e principal responsabilidade do seu ministério é você mesmo. Cuide de si mesmo. Se você não cuidar de você mesmo, você estará desqualificado para cuidar de outros. Você estará semelhante ao salva-vidas que tenta salvar os outros e não se preocupa com sua própria segurança, ou com a pessoa no avião que tenta colocar a máscara no outro antes de colocar em si mesmo. O apóstolo Paulo deixou claro isso 2 vezes para pastores e líderes. Uma das vezes, que de fato foi a segunda vez, cronologicamente falando, foi nessa carta de 1 Timóteo 4. Verso 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Vamos orar. Pai eterno, somos gratos por tua bondade, por teu amor, por tua graça, que nos concedeu o privilégio de conhecermos a ti através da tua palavra. Senhor, que esse conhecimento seja eficaz em nos tornar semelhantes a Cristo, obedientes a ti. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Você é a responsabilidade primeira de seu ministério. Nesse texto, rápido exercício aqui, que é a primeira parte da nossa mensagem, eu quero apenas destacar os mandamentos ou as exortações diretas que Paulo faz a Timóteo, a partir do verso 6, indo até o 16. No verso 6 ele diz, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então esse é o primeiro destaque que eu estou chamando de uma exortação direta. Você deve expor, ou se você expor estas coisas aos irmãos, ou quando você expor estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo. Mas ao mesmo tempo, você estará alimentado. Você mesmo estará alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, ao você fazer isso,
você estará, muito obrigado, irmão, tanto expondo e se tornando um bom ministro de Cristo, que deve ser um dos nossos alvos, ser um bom ministro de Cristo, não ser um ministro apenas, mas um bom ministro, mas ao mesmo tempo você estará alimentado das palavras da fé e da boa doutrina que você já tem seguido. Então cuide de sua alimentação, e a alimentação aqui, evidentemente, a alimentação com a palavra de Deus. Cuide disso. E rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, não vamos entrar em detalhe o que seria isso naquela época, mas podemos pensar hoje em tudo aquilo que, como foi exposto ontem pelo pastor Tiago, não é o centro, que é o Evangelho. E isso é altamente tentador, especialmente no mundo em que nós vemos da mídia, né? Altamente tentador para nós e os nossos membros. De vez em quando você recebe no WhatsApp, não sei se acontece com vocês, ou algum outro recado, pastor, olha, o pastor fulano de tal disse isso e o pastor Beltrano rebateu assim, o que o senhor acha? E a minha vontade é dizer, rapaz, eu acho é graça. Mas não vou dizer isso. Mas eu fico pensando, o que eu tenho a ver no meu ministério com esses debates, não menosprezando quem entra neles, mas a gente tem tanta coisa a fazer na nossa igreja local, no nosso estudo bíblico, né? Aí fica vendo isso daqui ou de lá. E algumas vezes eu penso, e não são assuntos em si ruins, não são. Mas quando a gente pensa em Filipenses, que Paulo diz, para que vocês aprovem as coisas excelentes, o nosso grande problema talvez não seja decidir entre o bom e o ruim, mas entre o bom e o excelente. Talvez aqui seja o nosso problema. Porque tem muita coisa boa para a gente fazer, né? Inclusive no ministério, como o pastor Tiago mencionou ontem. Tem muita coisa boa, mas nós não temos tempo de fazer todas as coisas boas. Nós temos que focar naquilo que é excelente em relação ao ministério. Então, se a gente for ficar entrando em tudo quanto é discussão que surge na mídia a respeito das escrituras e dos ministérios, irmãos, nós não vamos ter tempo nem energia para nos concentrarmos naquilo que é essencial. E algumas vezes eu me pergunto se essa não é uma estratégia do inimigo de desviar a gente. Ao invés da gente focar, unir forças, ou pelo menos não sair batendo com fogo amigo em outros, a gente se concentrar naquilo que é essencial. Pode ser que o colega ali esteja um pouco diferente do que eu acho que deveria estar, mas ele também está indo para o céu. O essencial não foi negado. Se eu não posso apoiá-lo, pelo menos não vou ficar me distraindo, atirando pedras, ao invés de me concentrar no ministério. Aqui é uma aplicação que eu estou fazendo de rejeita as fábulas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Você mesmo, Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. E aí eu lembro de 2 episódios, um de um colega pastor, que a esposa, com certo problema com peso, estava fazendo um tratamento, acho que um nutrólogo. E a esposa estava ficando muito impaciente, muito triste, muito nervosa, e toda vez que tinha que ir no nutrólogo, era um estresse. Um dia ele foi com ela. Quando chegou lá que ele viu o médico, ele falou, é esse aí? É. Pois você vai mudar. Porque o médico estava literalmente em forma de um botijão. Ele falou, se ele não está resolvendo o problema dele, como é que vai resolver o dos outros? E a outra, quando eu servi o exército, eu tinha um comandante, comecei na nossa companhia, um comandante, recém-saído do PQD, Batalhão de Paraquedistas. Acho que vocês conhecem alguém também que já foi do PQD, muito famoso no Brasil hoje, certo?
Ele era vibrador, aquele vibrador mesmo. Quem serviu o exército conhece essa linguagem de vibrador, né? Vibrador. Você tem uma ideia, na nossa companhia não podia ter o coturno, a bota com o zíper. Todo mundo tinha que ter o coturno com o cadarço trançado do jeito que é a regra. Ponto. E começar por ele. Mas na hora dos exercícios físicos, tinha aquele exercício, deitado 1, 2, e a tropa responde 3, 4, e deita. Em pé 1, 2, e a tropa responde 3, 4, e fica em pé. E ele começava assim, ele deitava, levantava, deitava, daqui a pouco ele ficava em pé e só falava, deitado 1, 2, em pé 1, 2, e daqui a pouco ele só fazia isso, ó. E ironicamente dizia, a tropa está cansando o guia, a tropa está cansando o guia. A gente lá se matando e ele dizendo isso. E eu fico imaginando que talvez alguns pastores sejam exatamente assim. Quanto à piedade. Está lá no púlpito só, pá, ainda está dizendo, essa igreja me estressa. Exercita-te pessoalmente na piedade. Nós, numa outra mensagem, nesse encontro, vamos ver o que eu entendo ser piedade, que é ser semelhante a Cristo, baseado em 2 Pedro 1, o que foi nos concedido para chegarmos à natureza divina, entendido natureza ali como semelhança de caráter. Exercita-te nisso. Não fica só falando para os outros. Não seja como um professor de educação física, um personal trainer, que só treina os outros, mas ele mesmo não se treina. Exercita-te pessoalmente na piedade. Verso 12. Torna-te padrão. Ninguém te despreze pelo fato de você ser novo, ser jovem. Mas torna-te você. Seja um padrão. Seja um exemplo. Ganhe o respeito sendo um exemplo. Algo que o apóstolo Pedro posteriormente vai dizer, que nós devemos governar, liderar o rebanho, não com palavra, ordens de mando, mas sendo exemplo. Liderar por modelagem. Liderar sendo modelo. Torna-te padrão. Até a minha chegada, aplica-te. Uma outra exortação direta. Aplica-te. Amarra-te. A ideia, amarra na tua mente. Podemos imaginar a uma outra palavra, semelhante a essa, raiz semelhante, que fala de perseverar na oração. E a ideia da palavra, e em alguns textos ela foi usada assim, era de você pegar um barco, e ele chegou à margem, e você amarrar o barco ali, para que as águas não o levem embora. Essa é a ideia, amarre isso na sua mente. Não permita que as águas da rotina, das várias atividades, das preocupações, desamarrem isso da sua vida. Aplica-te a isso, amarre-se a isso. Não te faças negligente para o dom que há em ti. Não trate o dom como qualquer coisa, ou não seja descuidado quanto ao dom que há em ti. Boa parte do insucesso, e aqui eu estou repetindo inclusive o que já foi dito ontem à noite pelo pastor Tiago, sem a gente combinar, e quando isso acontece a gente precisa ouvir com muita atenção. Como professor, acho que o professor já vai perto de uns 35 ou 36 anos em seminários, eu tenho percebido que a razão de um aluno não ser bem-sucedido não é falta de inteligência. Não é.
e sim falta de disciplina e perseverança. Falando aqui com vocês, eu lembro de alguns alunos brilhantes. Os caras estavam ali, um olho lá não sei aonde, eu falei, agora eu pego ele. Eu fazia uma pergunta e a resposta vinha na ponta da língua. Capacidade enorme de raciocínio e tal. E 2 desses, que agora me veio à mente, não se formaram. Brilhantes, não era falta de inteligência. Mas a incapacidade de se sentar e se aplicar a um livro, a uma leitura, não permitiu isso. Falta de disciplina e perseverança. E pelo contrário, vi alguns alunos que aparentemente não tinham uma certa dificuldade. Tinham que, para bater um 8, tinha que estudar dobrado. Como eu costumo dizer, quem anda devagar tem que acordar mais cedo, né? E sair para poder não ficar tão para trás. E esses alunos faziam isso. Se formaram, alguns se formaram com méritos, e me vem à mente um agora, que já tem 2 doutorados. E era desse tipo. Um aluno que, quando começou, pela dificuldade que ele tinha de trazer as informações juntos, de trabalhar isso, você não imaginava que ele chegava, mas era altamente disciplinado. Perseverança. Lembre-se disso. A questão é que algumas vezes nós somos negligentes quanto ao dom. E sabe o que eu tenho percebido? É que parece que quanto mais facilidade a gente tem com a coisa, mais negligente a gente é. Eu gosto de ilustrar isso na área de música. Você tem algumas pessoas que parece que nasceram, né, com dom. São incríveis. Parece que não é difícil para elas. Mas elas também não se aplicam. Pense em jogador de futebol. Eu estou pensando num agora. Um craque. Um craque. Jogou na seleção, é um baixinho, certo? Mas disciplina com ele. Ele até compor uma música para ele, né? Para que treinar se eu já sei o que fazer? Eu creio que aquele jogador poderia ter chegado bem mais longe do que ele chegou. Poderia ter chegado bem mais longe do que ele chegou. Um talento, uma capacidade de decidir ali com a bola no pé que era fantástico. Mas não tinha a disciplina para se aplicar aos treinos. Isso vale para todas as áreas da vida. Nos negócios, no comércio. Disciplina e perseverança. Se Deus, e Deus tem, se não, Deus tem dado a cada um de nós talentos e dons. Cuidado para não tratar de forma aí descuidada. E sabe uma das razões que pode nos levar a tratar de forma descuidada? É invejar o dom do outro que Deus não deu para a gente, sabe? Aí você vê um outro colega se saindo tão bem numa área e você começa se Deus tivesse me dado aquele dom, se Deus me tivesse dado aquela oportunidade, ao invés de se concentrar nos dons que Deus tem lhe dado. Medita estas coisas e sê diligente. Meditar, pensar. Creio que os meus alunos ficam cansados de me ouvir dizer que a pior preguiça que se tem é a preguiça de pensar. A gente quer tudo mastigadinho, quer tudo prontinho. Se depara com um texto difícil, corremos logo para os comentários, e quando eles não resolvem aquela dificuldade, a gente fica tão frustrado, né? E começa a questionar, será que esse é o texto que eu tenho que pregar mesmo hoje? Porque, né, teve essa coisa aqui e eu não consegui resolver.
Ao invés de, vamos dizer assim, torturar a mente nesse sentido, botar ela para trabalhar, meditar, pensar, repensar, refletir. E aqui eu quero dar uma segunda aplicação que eu também passo para os alunos no seminário. Ali você tem 4, 5, 6 aulas por dia e você escuta muita informação. E sabe qual é o risco? É não fazer a digestão, certo? É comer e não fazer a digestão. E suponha que no seu organismo isso não acontecesse. Você não fizesse a digestão. Você poderia ter os alimentos mais nutritivos. Você seria uma pessoa nutrida? Não. Por quê? Não faz a digestão. Você tem os melhores alimentos ali. Eu creio que é isso que acontece muitas vezes em conferências como essa, em seminários. Temos uma farta alimentação, talvez nos dois sentidos, né? Só que numa acontece a digestão, na outra, não. E o meu conselho para os alunos é: pesque um ensinamento do dia. Não precisa 2, pesque 1. E passe o resto do dia meditando, refletindo, pensando. Deixe aquele ensinamento fazer a digestão. Deixe, cada dia faça isso. Ore a Deus e diga: Deus, de tudo que eu vou aprender hoje, me traz um que é para ficar torturando na minha mente, mexendo na minha cabeça. Porque temos que admitir que a quantidade de informações que a gente tem, não dá para meditar em tudo, não dá. Né? Nós temos uma quantidade de informação muito grande, muito grande. Eu fico pensando que um Jonathan Edwards faria se tivesse a quantidade de livros e informações que a gente tem hoje. Eu não consigo nem imaginar. Na biblioteca do homem, eu ouvi dizer que tinha 600 livros só. E ele fez o que fez, imagine, com a quantidade de livros. Mas qual era a diferença? Refletiam, meditavam, pensavam, não iam simplesmente engolindo, achando bonito, eu gostei disso, isso é interessante, ou discutindo. Não, refletindo, medita nestas coisas. É isso que vai fazer o teu progresso. É isso que vai fazer você progredir. Esse exercício de pensar, de meditar. E aí, nessa parte, ele conclui: então tem cuidado de ti mesmo e da doutrina e continua, persevera nesses deveres. Você é a responsabilidade primeira de seu ministério. Lembre-se disso. Se você não cuidar de você mesmo, você não vai poder cuidar dos outros. Você não estará atuando de modo a salvar a si mesmo, como aos teus ouvintes. Você é a responsabilidade primeira do teu ministério. A outra vez que o apóstolo Paulo deu o mesmo conselho foi no sermão que ele pregou aos pastores da cidade de Éfeso. Cronologicamente foi antes desta carta, mas é interessante que geograficamente foi praticamente dirigida às mesmas pessoas, pelo menos ao mesmo lugar. O apóstolo Paulo, no retorno de sua terceira viagem missionária para Jerusalém, ele chega a Mileto, e ali ele manda chamar os presbíteros lá de Éfeso para chegarem até Mileto, e se reúne com eles. E a carta que ele escreveu a Timóteo, a primeira carta, foi quando Timóteo estava em Éfeso, certo? Então, parece uma preocupação de Paulo quanto àquela região de que eles tomassem cuidado de si mesmos. E aí,
quando eles se encontraram lá em Atos 20, a partir do 18, Paulo diz: vós bem sabeis como me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. A semelhança aparece aí no verso 28. Atendei por vós, tende cuidado de vós e de todo o rebanho. E o apóstolo Paulo, no decorrer do sermão, dá o seu próprio exemplo. Tem cuidado de vós. Cuide de você. Cuide de você, porque só assim você vai desenvolver um ministério completo. Um ministério completo quanto ao ensino que Paulo fala aqui. Ele ensinou todo desígnio de Deus. Ensinou a graça e o reino de Deus. Ensinou a necessidade de arrependimento e fé. Ensinou tudo o que era proveitoso. Todo o plano divino com relação à salvação. Foi nisso que ele se concentrou. Em ensinar isso. Você pode ficar imaginando, mas Paulo pregou ali 3 anos. Na maior parte dele, diariamente, na escola que ele alugou, na escola de Tirano. Todos os dias, então, ele ensinava. E em 3 anos, ele conseguiu ensinar tudo. Tudo que era proveitoso. Tudo que tinha a ver com a graça de Deus, com o reino de Deus, com a necessidade do ser humano de se arrepender e exercer fé. Todo o plano divino. Cuide de você mesmo, para poder ter esse ministério completo quanto ao conteúdo, mas também quanto à abrangência.
ele ensinou judeus e gregos. A nossa abrangência talvez seja outra, ricos e pobres, jovens, crianças, adultos e idosos, homens e mulheres. Como pastores de igreja local, somos semelhantes a clínicos gerais. Não temos uma especialidade numa certa doutrina ou num certo grupo de pessoas. Temos que ministrar a todos, que Deus permite chegar até nós e até nossas igrejas. Manifestar essa preocupação com todos. Agora, para isso é preciso cuidar de si mesmo. Para ter esse ministério completo quanto ao conteúdo, quanto à abrangência e quanto à metodologia. Ministrou tanto publicamente como de casa em casa. E quando a gente recorda, quando ele esteve ali em Éfeso, ele começou na sinagoga, depois alugou a escola de Tirano, mas também fez de casa em casa. Talvez a nossa metodologia possa ser outra diante do contexto em que a gente vive, mas de aproveitar as oportunidades nos vários meios que Deus nos dá para ministrar. É preciso cuidar de si mesmo para ter um ministério completo quanto ao conteúdo, abrangência e metodologia, mas também um caráter que seja completo. Paulo vai dizer que demonstrou humildade, preocupação, paciência e força. Verso 31. Vigiem, mantenham-se alertas. Lembrem-se de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. É difícil imaginar o apóstolo Paulo chorando. Pelo menos na minha mente, ele é um homem assim, temperamento bem robusto, forte, né? Do tipo que vê o desafio e se atira para cima dele. Pelo menos na minha mente, a imagem que eu tenho. Mas ele aqui diz que com lágrimas. E aqui nós temos uma manifestação de preocupação, de humildade, mas também de paciência, de força. Porque o seu alvo era completar a carreira. Cuide de você mesmo para completar a carreira. Para terminar. E terminar bem. Cuide de você mesmo para não parar no meio do caminho. Para no meio do caminho não se afastar ou se desviar. Cuide de você mesmo para completar a carreira e o serviço que Deus deu para você fazer. Pense, como Paulo pensa, que o que deve ser conservado a qualquer custo não é minha vida. Não. Minha vida só vale a pena, só terá valido a pena se completar a carreira, se completar o serviço. Mantenha esse foco, mantenha esse alvo. É isso que devemos ter em mente. Cuide de você mesmo para completar a carreira. Nas palavras de John Stott, resumindo esse texto, ele diz que Paulo compartilhou todas as verdades necessárias com todas as pessoas possíveis, de todas as formas possíveis. Evidentemente que a amplitude que Deus concedeu ao ministério de Paulo foi uma. A amplitude do nosso ministério pode ser outra. Mas o que se requer do despenseiro é que ele seja encontrado
fiel. Quer Deus lhe conceda um ministério com uma amplitude bem grande, quer seja ali no seu cantinho, na sua igreja. Mas complete a carreira. E para isso, você tem que cuidar de você mesmo. Cuide de você mesmo para não ser desqualificado. E aqui quero trazer o exemplo que o apóstolo Paulo dá, quando escreve a carta de 1 Coríntios, lá no capítulo 9, versos 25 a 27. Usando ali o exemplo dos atletas que competiam nos jogos daquela época, ele diz: todo atleta em tudo se domina. É interessante essa afirmação categórica dele, né? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aqueles atletas, eles se dominavam porque eles queriam alcançar aquela coroa feita de folhas, né? E que talvez depois de uma semana ou no máximo um mês ela já estaria seca, murcha. Mas ele diz, mas todo atleta em tudo se domina, eles querendo essa coroa. O apóstolo Paulo argumenta aqui do menor para o maior. Estes atletas que querem ganhar uma coroa corruptível, em tudo se... A ideia é, quanto mais nós que estamos atrás da coroa incorruptível. Se os atletas que querem ganhar uma coroa corruptível, em tudo se dominam, o que se esperar de nós? A mesma atitude, ou uma atitude ainda maior. Aí ele dá o exemplo dele. Assim corro também eu, não sem meta. Eu não fico aí numa esteira, simplesmente correndo em cima de uma esteira, sem chegar a canto nenhum, igual uma filha de um irmão nosso, viu o pai andando na esteira, papai, corre, 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 não sai do canto, né? Ele expressou bem, agora o pai queria chegar a um canto sim, né? Um canto de ter uma forma melhor. Mas a menina ainda não estava em idade de entender aquilo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo isso quanto aos atletas do seu tempo. Eles correm, ficam dando voltas, como se não tivessem nenhuma meta. Eu não, eu tenho uma meta. Assim eu também luto, não como alguém sem sparring, que está simplesmente treinando e dando socos no ar. Não. Sabe o que eu esmurro? O meu próprio corpo. Para que, tendo... Essa frase aqui deve nos fazer tremer. Tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. A ideia aqui é que, para o atleta entrar na competição, ele tinha que atingir certos padrões, cumprir certos requisitos, como hoje também, né? Tem os exames antidopes exatamente para evitar isso. Na luta do boxe, por exemplo, dependendo da categoria, ele tem que estar numa faixa de peso. Se ele estiver fora, ele não entra na competição, ele é desqualificado. Esse era o medo do apóstolo Paulo, ser tirado da competição. Ser tirado da competição, por não estar qualificado. Vamos tomar cuidado. Você é a responsabilidade primeira do seu ministério. Cuide de você mesmo. Porque quando cuidamos de nós mesmos, estamos qualificados para cuidar da igreja que é de Cristo. Voltando lá ao Atos capítulo 20, veja o relacionamento
trinitário com a igreja. Atendei por vós, você mesmo, e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, pastores, supervisores, para pastoreardes a igreja de Deus, não é nossa, é dele, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, e aqui referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. O que Deus tem de mais precioso hoje no mundo é a sua igreja. Que responsabilidade nós temos. A igreja é a herança de Deus, ela é chamada assim. O corpo de Cristo. A noiva de Cristo. O povo de Deus. O tesouro de Deus. Ele comprou com o seu próprio sangue, com sua própria vida, para cuidar dessa preciosidade, é preciso cuidar de si mesmo. Você precisa cuidar de você mesmo. E nesse cuidado com você mesmo, você tem que envolver sua família, o cuidado com sua família. Esse aqui é um adendo que eu fiz à mensagem quando fui informado de que esse momento seria só para nós homens e que as irmãs teriam um outro. E aqui eu quero usar o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele não teve uma família tipo esposa e filhos, mas ele teve uma família. E eu quero trazer algumas aplicações de algumas atitudes do Senhor Jesus Cristo com sua família. A primeira aplicação é que precisamos cuidar para ter sabedoria e lidar com as interferências da família no nosso ministério. A gente precisa de sabedoria para saber lidar com as interferências da família em nosso ministério. Sabedoria para entender, discernir quando eu aceito a interferência ou quando eu rejeito a interferência. E aqui é uma coisa difícil, mas Lucas 2, 41 a 52, temos aquele episódio de Jesus com 12 anos, quando ele vai com os pais a Jerusalém, e na volta os pais não percebem que ele ficou lá. E aqui, para você entender isso, imagine numa caravana, você indo numa caravana, a pé, tá, um bocado de gente, todo mundo do mesmo lugar, indo junto. E se você já morou em cidades pequenas no interior, você sabe que todo mundo é aparentado, né? E todo mundo se sente no direito de cuidar e até dar bronca nos filhos, né? O tio, é o avô, é a tia, né? Sai daí, menino. Eu não fui criado assim, mas quando cheguei aqui, estudar e fui trabalhar numa cidade muito pequena, onde tinha isso. Eu, rapaz, mas esse tio dá uma bronca nesse menino como se fosse filho dele. E os pais nem ligam, mas é assim, certo? A cultura permite isso. Então imagine essa situação. E os pais de Jesus voltam achando que ele está aí com os parentes. Mas quando chega, cadê? Não está. E aí voltam. E depois de 3 dias encontram Jesus lá, com os doutores da lei, e todos ficam maravilhados, né? Ouvindo, verso 46, ouvindo e interrogando lá os doutores. Era costume, ainda hoje, isso acontece no pátio do antigo templo, mas naquela época eles ficavam no pátio, cada doutor, cada mestre com seus discípulos, e lá está Jesus, aquele menino de 12 anos, né? Um tanto até atrevido, parece, né? E interrogando e discutindo com os doutores, que menino precoce.
E todos ficam maravilhados com a inteligência, com a capacidade. Aí a sua mãe diz: filho, por que você fez isso com a gente? Teu pai e eu estamos aflitos à tua procura. Por que vocês me procuravam? Vocês não sabem que me cumpria estar na casa de meu pai? Não sei, não consigo imaginar o que passou na mente de Maria. O que eu sei é que ela já sabia muita coisa, né? Já tinha muito testemunho, mas eu não consigo imaginar. Mas diz que eles não compreenderam e que Jesus desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Aqui é um daqueles textos em que fica claro que submissão não tem nada a ver com capacidade, certo? É funcional. Porque dizer que os pais de Jesus sabiam mais do que ele, o próprio texto nos comprova que não sabiam. Que tinham mais poder do que ele, também não tinham. Mas naquele momento, naquela fase da vida de Jesus, competia a ele ser submisso aos seus pais. Ponto. Alguns momentos do nosso ministério, a família fará interferências e nós teremos que ceder a estas interferências. Certo? Isto é parte do nosso ministério. É parte do nosso ministério. Então não se sinta culpado, ou que abandonou o ministério, ou isso ou aquilo, por estas razões. Em alguns momentos do nosso ministério, nós nos submeteremos às exigências familiares, mesmo olhando para as nossas condições, para as nossas capacidades e entendendo, eu tenho como ir mais longe, eu tenho como ir além, mas eu vou ter que parar aqui. Porque a minha família pede e está precisando disso. Agora, há outros momentos em que não. Marcos capítulo 3, versos 31 a 35. Jesus estava ensinando, tinha sido acusado pelos seus inimigos ali, que ele estava possesso, e nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Então eles lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aqui uma atitude diferente. Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e estão te chamando. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é minha família nesse momento, nessa etapa do meu ministério? É aqueles que estão ouvindo e obedecendo. Em alguns momentos, nós vamos ter que dizer não às interferências da família. Talvez a pergunta seja: e aí? Quando é um e quando é outro? Eu não tenho a resposta específica. Mas eu tenho certeza, isso eu afirmo com certeza, que andando com Deus, Ele vai dizer para você quando é para fazer de um jeito e quando é para fazer de outro. Eu creio que essa é uma daquelas áreas em que não temos a resposta específica, exatamente para podermos andar bem pertinho de Deus. Porque você já percebeu que quando a gente tem instruções bem específicas, a gente tem a tendência
de deixar de lado o manual. Já percebeu isso? Quando você tem, né, ou a pessoa. Então, algumas vezes, para nos manter perto dele, as instruções não são bem detalhadas. O que a gente sabe, no exemplo de Jesus, é que tem alguns momentos eu vou ceder às interferências da família. Em outros momentos eu vou dizer não. E para que eu saiba distinguir um e outro, eu preciso andar com Deus. Pensar como Deus pensa. Deixe-me ilustrar, dar um texto bíblico e ilustrar. Romanos 12:2 me ensina como é que eu sei a vontade de Deus. Como é? E não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa. Quando jovem, né, um grande anseio da minha vida era que Deus me desse já o mapa escrito, o que eu vou ser, com quem vou casar, quantos filhos devo ter, onde vou morar. Era isso que eu queria. Eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida. Penso eu que a maioria dos jovens, quando dizem isso, eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida, estão pensando talvez apenas nesses assuntos. Qual é a vocação? Com quem vou casar? Quando? Tal. Com o passar do tempo, eu descobri que isso não vem no mapa assim. Olha, você deve casar com a fulana, sua vocação é essa. E aí a ilustração. Você só consegue agradar alguém se você conhece bem a pessoa, né? Imagine que você entrasse numa loja de esportes e de artigos esportivos e quisesse me agradar. Rapaz, eu preciso comprar uma camisa de um time para agradar o pastor Almir. Rapaz, essa camisa aqui, certo? Do Corinthians. Eu acho que ele vai gostar dela. Agora, você não fez a minha vontade porque lhe falta conhecimento. Certo? Não sei qual é a queria desagradar mais, mas aí tá certo. Ok? Mas eu posso agradar alguém à medida que eu conheço aquela pessoa. Então, como é que eu identifico a vontade de Deus? Aprendendo a pensar como Deus pensa. Aprendendo a olhar para a vida e para o mundo como Deus vê. E não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então é esse aprendizado de Deus que vai ajudar você a distinguir, a entender. Aqui é a vontade de Deus que eu ceda à interferência da família. Aqui é a vontade de Deus que eu não ceda. É andando com Deus, aprendendo. E como é que Deus quer que eu haja nessa situação? Você vai incorporando, não é uma listinha, não é um mapa, é um reformar da mente que ajuda você a olhar para a vida, a ter a cosmovisão bíblica, a olhar para a vida do jeito que Deus olha. E isso, irmãos, é tempo, estudo da palavra, convivência com o povo de Deus e oração. Então não tem uma solução mágica do tipo um anjo vem e diz para você, certo? Mas é essa vivência, é como vocês, né? E penso eu que aqueles que estão casados há 30 anos sabem melhor como agradar suas esposas, penso eu, do que aqueles que estão casados há um ano. Estou certo em pensar assim? Por quê? A vivência, o conhecimento. Já sabe, não, isso aqui, se eu fizer isso aqui, lá em casa hoje vai ter problema. O que fez isso? A convivência, o conhecimento. Nosso andar com Deus também é um relacionamento desse tipo. Mas uma segunda aplicação
é sabedoria para enfrentar as pressões da família. Ministério é desgastante. Quem não gosta de pressão não deve entrar no ministério. E é natural porque nós estamos lidando com os valores mais finos das pessoas. Porque nós estamos numa guerra. Então é um ambiente de pressão. Você não pode esperar ir para uma guerra e não ter um ambiente de pressão. Não, é uma guerra. E muitas vezes a nossa família é envolvida nisso. E aqui eu quero João, capítulo 2, versos 1 a 4. Muitas vezes a família pressiona para resolver certas dificuldades. Aqui é aquele episódio de Jesus em Caná da Galileia. A mãe de Jesus está ali. Alguns comentadores até imaginam que ela tinha alguma responsabilidade também naquele casamento. E aí ela chega para Jesus e diz, olha, eles não têm mais vinho. A resposta de Jesus nos indica que a mãe de Jesus não queria apenas informá-lo, né? Ela queria, pode aí fazer alguma coisa para ajudar esse pessoal, porque eles não têm mais vinho. E Jesus responde, Senhora, ainda não é chegada a minha hora. O que tenho eu com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Sabe aquelas horas em que a esposa chega e diz, e aí, não está vendo isso acontecer, não? Não vai fazer nada a respeito disso, não? Acho que isso não acontece com a gente, né? Somos crentes, pastores, todos. Mas algumas vezes acontece. E aí é preciso discernimento. Para mim, esse é um dos momentos muito difíceis da vida. Certo? De você ouvir e não se deixar levar pela pressão. Porque já vi alguns ministérios serem destruídos pela pressão da esposa. Não está vendo isso acontecer? E vai ficar aí de braço cruzado? Até quando vai aguentar isso? Eu penso que algumas vezes as irmãs elas não têm muita ciência do poder que a opinião delas tem sobre nós. Eu penso que algumas vezes elas não têm muita ciência disso. De que elas têm sim, a opinião delas conta muito para nós. E algumas vezes, no momento de desabafo, elas dizem, não vai fazer nada não, está vendo aí? Não está vendo diácono tal, ou fulano tal, fazendo isso. E aí, usando a linguagem popular, a gente pega, corda, e no momento de impulso, diz algumas coisas, ou faz algumas coisas que não era na hora apropriada, e o ministério sofre com isso. Aprender a lidar com as pressões. Não, mas eu vou ficar aguentando isso. É parte do ministério. Ouvir, não ser mal educado. Jesus não foi mal educado com sua mãe. A linguagem muitas vezes dá essa ideia, mas não foi. Certo? Esse mulher seria semelhante a senhora, senhor, que uma aeromoça diz para a gente no avião. Senhor, senhora, é mais ou menos aí. Senhora, isso não é problema meu ainda. A minha hora ainda não chegou. Amor, calma. A responsabilidade é minha. Eu estou esperando a direção de Deus para, na hora certa, resolver. Calma. Vamos confiar. E não se deixar levar pela pressão. Pressão para resolver certas dificuldades ou pressão para conseguir mais sucesso. Capítulo 7, versículos 1 a 9. Aqui são os irmãos de Jesus. A festa dos tabernáculos está se aproximando. Naquela época era a festa mais frequentada pelos judeus. E os irmãos de Jesus disseram, deixa aqui esse lugar, que era na Galileia, vai para a Judeia, para que os teus discípulos vejam as tuas obras. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em ocultos. Se faz estas coisas,
Manifesta-te ao mundo. E o texto diz, o comentário de João, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Aí Jesus responde: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho ao seu respeito de que as suas obras são más. Algumas vezes, irmãos, a família pode nos forçar a ser mais bem-sucedidos na visão dela. A ir para uma igreja maior, a conseguir um curso melhor, a ter um carro novo, ou seja lá o que for, né? Uma pressão é feita. Muitas vezes é uma pressão direta, falando, outras vezes é uma pressão por indiretas. Fulano de tal que se formou junto com a gente, já tem uma já tem um carro, e a gente está aqui. E vamos ser sinceros, machuca, não machuca? Dói. E a gente olha para a gente, mas será que eu não estou fracassando? Será que eu não devia mesmo mudar, ir para tal lugar, avançar um pouco mais? Será que sou eu que não estou marcando o passo aqui? Precisamos sabedoria para deixar isso lá, dizer, olha, estamos nas mãos de Deus. Vamos seguir o calendário dele. A agenda não é a agenda do mundo. O ministério não é como uma carreira numa empresa em que a gente começa numa igreja pequena, depois de 3 anos é promovido para uma igreja média, e depois de não sei quantos anos é promovido para uma igreja de tantos membros. Não, o ministério não é isso. Sucesso não é medido assim com Deus. E trago 2 exemplos. Eu sempre digo, um é o profeta que eu gostaria de ser, o outro é o profeta que eu acho que eu me pareço com ele. O profeta que eu gostaria de ser é Jeremias. Alguém muito bem sucedido, não é? Concorda comigo? Do ponto de vista do mundo, nem um pouco. Como a vida de Jeremias terminou? Jeremias, consulta a Deus aí, se a gente vai para o Egito ou não vai. E o que Deus falar, Jeremias, a gente faz. Olha, vocês prestem atenção, eu vou consultar a Deus. Pode consultar. Consulta, não é para ir para o Egito, tu está mentindo. E sequestraram Jeremias e levaram com ele. E levaram com eles. Do ponto de vista do mundo, isso é sucesso? Isso é um fracasso, profeta fraco. Viu aí o que aconteceu? A igreja errou e ainda carregou ele com ele. Ainda levou ele embora junto. Mas, do ponto de vista de Deus, é isso? Era um profeta fraco? Era? Não. Ali era um profeta forte. Foi, e lá no Egito ainda profetizou. Ainda fez a vontade de Deus lá. O outro é Jonas. Jonas. Rapaz, em 3 dias o cara pregou, rapaz, viu? A cidade toda se converteu. Mas do ponto de vista de Deus, quem precisava ser cuidado e ser mudado era Jonas. Penso eu que se nossas igrejas estivessem avaliando o currículo, estamos sem pastor, rapaz, e a gente tem Jeremias e tem Jonas. Esse aqui pregou não sei quantos anos e ninguém se converteu. Já esse aqui em 3 dias. Quem a gente convida? Hã? Eu acho que a gente convidaria Jonas. Mas quem é que estava mais afinado com o coração de Deus? Jeremias. Cuidado com a pressão para conseguir mais sucesso, para ir mais longe, para ir mais rápido. A família muitas vezes está muito bem intencionada. Eu não consigo ver que os irmãos de Jesus estão com uma intenção ruim. É uma intenção mundana.
Estão avaliando o sucesso da perspectiva messiânica mundana, e não da perspectiva messiânica do próprio Jesus. Mas é como se eles quisessem dar uma mãozinha para Jesus, ajudar Jesus. Precisamos de sabedoria, cuidar da gente mesmo, para ter sabedoria para enfrentar as pressões. Precisamos de sabedoria para lidar com as incompreensões da família. Marcos 3, 20 e 21. Então ele foi para a sua casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam... Esse é daqueles textos que eu li, precisou alguém mostrar. Você viu aí o que os parentes de Jesus disseram? Ah! Eles disseram que Jesus estava... Os parentes. Ah, minha esposa não entende meu ministério. Meus filhos não entendem meu ministério. Eu não tenho compreensão nem na minha casa. Bem-vindo à companhia de Jesus. A ideia aqui, não alimente a expectativa de que sua família será 100% compreensiva quanto ao seu ministério. Algumas vezes a mulher não vai entender. Algumas vezes os filhos não vão entender. E a gente deve encarar isso como normal, ponto. Não é que é bom, agradável, nem tudo que é normal é agradável. Mas é isso mesmo. Há uma diferença, pensando na mulher, entre homens e mulheres. Eu sempre me lembro da ilustração de um colega. Homem entra numa quadra de futebol para jogar futebol, disputa, entra na canela do outro. Não entre nós que somos crentes, isso não acontece. Mas aí ora, né? E disputa, e fala, e briga, e tal. E depois que termina o jogo, o que acontece? Todo mundo amigo, se abraçando, tal, não é? Você já imaginou isso no meio das mulheres? Se é possível um negócio desse? São diferenças. Então, muitas vezes, elas vão ver certas discussões em associação e até na igreja. Para elas, aquilo faz o chão tremer. Eu me lembro de um irmão mais experiente que ele deu testemunho. Que teve uma assembleia na igreja, em que foi daquelas assembleias, sabe? Ele chegou em casa e ele encontrou a esposa chorando. Ele perguntou, sim, mas por que está chorando? Não viu, não? Lá na assembleia, o que disseram e falaram com você? E ele falou que tinha sido mais nada que justificasse, na perspectiva dele, aquele choro. Sim, porque somos diferentes. E aqui cabe essa sensibilidade. Saber que algumas vezes elas não vão entender. E aqui, irmãos, eu tenho um conselho que nem sempre é compartilhado pelos colegas, mas que eu carrego na minha vida. Nem tudo que acontece no meu ministério, eu creio que é responsabilidade contar para a minha esposa. Aquilo que tem a ver com o nosso relacionamento, com o nosso casamento, isso sim. Mas tem certas coisas que eu vou ter que carregar só mesmo. Porque vai ser um peso a mais para ela. Quando nós somos ofendidos, elas sofrem mais do que nós. Lembrem-se disso. Se um diácono, numa reunião lá de diaconal, ficou contra vocês, pois e tal, e você chega em casa e muitas vezes não tem com quem desabafar e desabafa com ela, sabe qual é a probabilidade dela ficar com raiva daquele diácono? Eu não diria 100%, certo? Mas eu diria que a probabilidade é alta. Não, também. A probabilidade é alta. E talvez foi uma questão de momento,
Você também ficou muito angustiado com aquilo, quer desabafar com alguém, e a pessoa mas algumas vezes se torna um fardo para ela, que ela não está tão habilitada a carregar. Eu creio, inclusive, que quando pensamos no ministério, a mulher do pastor sofre muito mais do que o pastor. Essa é a minha visão. Porque muitas vezes ela sofre sem poder fazer nada. Tem que sofrer calada. Porque se for defender o marido, muitas vezes estraga. E se for ficar contra o marido, aí é que estraga mesmo, né? Então, muitas vezes é ficar ali, calada. Então, aqui é um conselho, e que eu entendo, que nem todo mundo compartilha, que nem todos os pesos ministeriais que vão no meu coração, eu devo compartilhar com a família. Alguns eu vou compartilhar com Deus, talvez até um colega de maior confiança, mas não, entendam, não estou dizendo isso por desconfiança delas, não é nada disso, é porque eu acho que se torna um fardo que elas vão ter que carregar sem poder resolver, ok? Então, nem sempre a família vai lhe entender. E se acostume com isso, né? Quem tem filha aí, um dia, discretamente, pergunte se elas querem, enquanto novas, ou adolescentes, se elas querem casar com um pastor. Muito provavelmente a resposta será: não, quero não. Depois isso muda, certo? Mas não. Então, o que eu fiz de errado? Que minha família não me entende, meus filhos não me compreendem. Não compreenderam Jesus também, é uma questão de amadurecimento, muitas vezes deles. Eles vão amadurecer, eles vão chegar à compreensão. Lembrem-se, quando você estava na casa de seu pai, como diz Provérbio, tenro e único, você entendia todas as atitudes que seu pai tomou com você? Entendia? Talvez você pensou, quando eu for pai, eu vou fazer diferente. E agora que você é pai? Meu pai tinha razão. É desse jeito mesmo. Questão de amadurecimento. Na questão da esposa, é uma questão de perspectiva, como eu expliquei. De ver a vida de uma outra maneira. Na questão dos filhos, há amadurecimento. Mas, por último, o pastor precisa cuidar de si mesmo para proteger a família quando os momentos de estresse chegarem. Aqui é João 19, 25 a 27. Lembram desse episódio? Jesus na cruz. Eu gostaria que vocês mentalizassem isso. Jesus ali, de pendurado. Pensassem em todo o sofrimento físico. É algo que a gente nem... só consegue imaginar mesmo. Eu acho que nem imaginar a gente consegue direito. Dependurado. Tendo que fazer um certo esforço para falar alguma coisa, porque tudo dentro estava pressionando, se desconjuntando, morrendo aos poucos, e cada esforço que fazia para respirar e falar, a dor só fazia aumentar. Mas ele faz isso algumas vezes, e em uma das vezes, é para dizer para sua mãe: Senhora, eis aí o teu filho. E para dizer para o discípulo: eis aí tua mãe. Naquele momento de maior estresse da vida de Jesus, do sofrimento físico, emocional, de ser abandonado, chacoteado, e o espiritual de receber sobre si a condenação dos nossos pecados, a preocupação foi cuidar de sua. Há momentos de profundo estresse no ministério que nós devemos deixar de olhar para nós mesmos para proteger nossa família. Fazer aquele esforço de tirar da alma, se reerguer e proteger a família. Como um colega uma vez compartilhou, a nossa tendência muitas vezes é o contrário.
É desabafar em cima da família. Chegou de uma reunião estressante na igreja, não pôde dizer muita coisa lá, mas agora aqui em casa eu sou o galo. Aqui eu digo. E aí você acaba, usando a linguagem popular, soltando os cachorros em cima da mulher e dos filhos. Fica quieto! Não está vendo que eu cheguei da igreja aqui, minha cabeça está a mil, você não pode fazer 1 minuto de silêncio? E a família acaba apagando. É o inverso. É nessas horas que você deve proteger sua família. Cuidar de sua família. É algo pesado, mas é isso. Nos momentos que o ministério lhe estressar, fique na frente da sua família. Não permita que ataquem sua família. Não permita que usem sua família. As pessoas são cruéis, inclusive nas igrejas. Algumas pessoas não têm coragem de dizer as coisas para você. E vão dizer para quem? Para a esposa. Quero compartilhar algo que a minha esposa faz. Mulher, todo dia vai falar com o teu marido. Ele está ali, ó. Ele é o pastor da igreja, não sou eu não. Desse jeito. Quer que eu chame ele para você falar? Eu acho que sua mulher vai precisar fazer isso umas 2 ou 3 vezes. Com calma, com educação, mas deixa claro. Não permita que sua esposa seja o para-choque dos desabafos que a igreja tem contra você. Não permita isso. Nem os seus filhos. Teu pai entra. Ensine os seus. Não, pois o pastor é ele, não sou eu não. Fale com ele. Eu sou ovelha dele igual você. E filho. Mas fale com ele. Não vamos permitir que nossa família seja oprimida. Não vamos permitir interferência da família, mas também não vamos permitir que a família seja oprimida por pessoas que carregam desgostos nossos. E é impossível você pastorear uma igreja 2, 3, 4, 10 e não deixar alguns desgostos, concorda comigo? É impossível. Não tem como. Né? Nós somos falhos. Muitas vezes deixamos desgostos por causa dos nossos pecados e outras vezes as pessoas se desgostam por causa dos pecados delas, as expectativas que elas alimentaram. E aí elas muitas vezes não têm coragem de chegar até nós e vão usar nossa família. E algumas vezes vão se vingar em cima de nossa família. É numa classe de escola dominical que a professora, com raiva do pastor, boicota o filho ou a filha do pastor. Não sei se já viram isso acontecer, mas eu já vi. E aqui nós precisamos estar bem alertas para proteger amorosamente nossa família nos momentos de estresse. Cuidar de si mesmo, naquilo que nós vimos em Timóteo, do seu crescimento, do seu exercício pessoal visando a piedade. Cuidar de si mesmo para ter um ministério completo e cuidar de si mesmo no relacionamento com a sua família. Que Deus nos dê a graça, porque é somente com a graça dele, que a gente consegue cuidar da gente mesmo nessas áreas. Que Deus nos abençoe.